Prosseguindo com o estudo reflexivo, sistêmico das obras de Allan Kardec do Evangelho de Jesus, nós estamos trabalhando o módulo 10 do estudo reflexivo, o significado das leis divinas das relações sociais. No nosso encontro de hoje, nós prosseguiremos com o tema A Igualdade perante as Leis Divinas, a terceira parte. O nosso objetivo é refletir sobre a igualdade perante as leis divinas. Estamos trabalhando mais especificamente nestes encontros a lei de igualdade. Vamos fechar os olhos, meditar sobre a igualdade perante as leis divinas. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida, que tem as mesmas necessidades e oportunidades que todas as demais criaturas. Como você tem utilizado as leis divinas para evoluir por meio da prática das virtudes cristãs? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente vamos voltando ao estado de vigília para a reflexão doutrinária. No capítulo sobre a lei de igualdade, nós temos um item que se segue às reflexões que nós fizemos no nosso último encontro, que trata das provas de riqueza e de miséria. São essas questões que nós vamos trabalhar na noite de hoje. A começar com a questão 814. Por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? Nós vimos que neste capítulo os benfeitores espirituais colocam muito claro que existe uma lei de igualdade. A lei de igualdade na qual todos os filhos de Deus têm a mesma igualdade de oportunidades. Eles começam a refletir isso, particularmente na questão 115 de O Livro dos Espíritos, quando dizem que todos nós somos criados iguais, simples e ignorantes, e cada um de nós temos uma missão. E Allan Kardec faz uma série de questões, observando a própria sociedade europeia no século XIX, os contrastes da sociedade europeia no século XIX,
eram muito maiores do que hoje. Era semelhante ao que nós temos no Brasil, pessoas muito ricas e pessoas muito pobres, inclusive muitos miseráveis, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, naquela mensagem que o Espírito Caritas sai pelas ruas de Paris e vê muitos fogões sem lume, significando muita gente passando fome. Isso era comum à época de Kardec, na própria capital da França. E aí ele faz essa questão: por quê? Se existe uma lei de igualdade, por que uns nascem ricos, poderosos, às vezes desde o nascimento? Nós vimos no nosso encontro passado sobre o estudo reflexivo que nem sempre essa riqueza é fruto do trabalho honesto, muitas vezes ela é fruto da velhacaria, do roubo, como nós vimos a questão específica sobre isso, mas muitas vezes tudo isso acontece de maneira bem honesta, sem nenhuma prejuízo do ponto de vista de ser retirado de outras pessoas. Então, por que Deus permite isso, esse contraste? Vamos ver a resposta, que é muito significativa. Para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Então nós vemos aqui pela resposta a abrangência dela. Inclusive neste encontro nós vamos não apenas trabalhar a questão da riqueza e da miséria, mas vamos aproveitar para refletir sobre a questão da lei de igualdade e a questão das provas e das chamadas expiações também. Então aqui na resposta, muito claro, há uma lei. Que lei é essa que os benfeitores estão falando aqui? Além da lei de igualdade que nós estamos estudando, está explícito uma lei. Que lei é essa? Lei de liberdade, exatamente. Então a lei de liberdade, porque o espírito tem liberdade de escolher. Então existe uma lei de igualdade, sim, mas existem as provas que a riqueza e a miséria são provas diferentes para os espíritos. E é o próprio espírito que escolhe esse tipo de prova. E aí eles dizem que a maioria sucumbe com frequência. Será que é só nessas provas que se sucumbe com frequência? Não, né? Infelizmente para nós, e nós vamos ver o motivo disso, uma questão muito clara de Allan Kardec, que fala o motivo pelo qual nós sucumbimos às provas que nós mesmos escolhemos antes de encarnar. 815. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou da riqueza? E aí, gente? Qual que é pior? A da miséria, que às vezes falta até alimento para a sobrevivência do dia a dia, ou a da riqueza? Qual que é pior? As duas. Beatriz falou que as duas. Será que são as duas? Alguém acha que é diferente? Que seria a miséria ou a riqueza?
A riqueza é pior? A riqueza é pior? A pobreza? As duas são provas. Mas qual que é a pior delas? É o que Kardec está perguntando. Qual que é pior? Qual que é mais terrível? A que convida a maior responsabilidade? Vamos ver a resposta? São-no tanto uma quanto outra. Então acertou quem disse que são as duas. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos. Então as duas têm as suas particularidades e são trabalhosas de se passar, né? Agora, qual é a diferença? A da miséria gera em muitos as queixas, e a da riqueza é uma tentação muito grande para ir para os excessos de toda a ordem, né? Uma boa pergunta que o Afro adiantou para nós: qual é o vício, a viciação que está embutida nessa queixas contra a providência? Sim, são lamentações em relação à própria situação. Por que que isso acontece? Vejamos, na questão anterior, Kardec diz que é o próprio espírito que escolhe a riqueza ou a miséria. Ele próprio escolhe, né? Hoje na Europa, nessa região, já não tem a miséria como se tinha, como tem ainda no nosso país. Mas ainda existem muitos países que têm esse contraste de muita riqueza e poucos na riqueza e muitos na miséria. E por que que o espírito que escolheu aquele caminho chega aqui e ele começa a se queixar? Porque é trabalhoso? Tem a ver, mas não é só por isso. Existe um fator fundamental ligado a essa questão das queixas contra a providência. O espírito não se vê como espírito imortal, exatamente. Ele não se vê, quando encarnado, devido a uma lei. Que lei é essa? Não. Lei do esquecimento, que é para protegê-lo dele mesmo. Não é uma lei contra ele. Mas como o processo que vai acontecer devido à lei do esquecimento é intuitivo, a lembrança não é efetiva, até do instante que o espírito fez a escolha, ele não se lembra. Mas lá no fundo, o esquecimento é total? Não é total. Existe a possibilidade dele sentir intuitivamente que há um motivo pelo qual essa miséria está acontecendo, ou essa riqueza está acontecendo? Sim, né? Nós vimos isso no módulo que nós trabalhamos a reencarnação. O esquecimento nunca é total, o espírito tem intuições de que aquilo que ele está passando, quando é uma prova ou uma expiação, existe um motivo para aquilo e que é justo, e que ele vem aqui para desenvolver uma virtude. Que virtude é essa? No caso do miserável, daquele que está na miséria, uma virtude muito significativa, que é exatamente a prova daqueles que estão nessa miséria, que às vezes falta tudo.
Humildade está relacionada, mas é uma outra virtude que faz com que ele sublime as queixas contra a providência. Resignação, exatamente. É a virtude da resignação que vai fazer com que o espírito ressignifique as queixas contra a providência. E por que existem as queixas? Pela rebeldia dele não... Ele fazer o que, Zeila? A rebeldia vai gerar o que para ele? A inaceitação da condição que ele está, que ele próprio escolheu ou foi persuadido pela necessidade de aprender a valorizar as questões financeiras, né, antes de encarnar. Então ele, como espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida, reencarna para aprender algo. E esse algo tem a ver com algo muito importante na nossa vida. O que é isso? Nós já trabalhamos em outros módulos esse conceito. O propósito existencial, exatamente. Então, uma pessoa que traga como um propósito existencial a resignação, por exemplo, numa situação como essa, ela vai estar o tempo todo sendo provada naquela limitação que ele traz. Então, a queixa, a revolta contra a providência divina, convida o espírito a exercitar a resignação. Então, se ele exercita, ele está passando na prova e segue adiante. E no caso da riqueza, qual é a virtude que o espírito vai ser convidado na prova da riqueza? Principalmente humildade, né? Principalmente a humildade, porque a riqueza incita exatamente o orgulho, ela estimula o orgulho como a própria provação que o espírito vai passar naquela existência. Sim, o Afro está lembrando que não só a humildade, mas também o desprendimento. Sim, aquilo que os benfeitores chamam a mais meritória de todas as virtudes, que é o profundo desinteresse pessoal. Então ela é uma prova de humildade e de desinteresse pessoal, porque o grande objetivo da riqueza, daqui a pouco nós vamos ver qual é o grande objetivo dela. É nessa questão 816 agora. Estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Se ele tem muito dinheiro, não dá para fazer muito bem com todos esses recursos? É esse o grande objetivo da riqueza? Que ela gere empregos, que ela gere recursos para as pessoas, para que não haja miséria no planeta? Porque a miséria, apesar de ser permitida por Deus, a causa é a lei? A causa da miséria é a lei? Não, é o quê? Qual é a causa da miséria? Nós vimos no módulo passado o egoísmo. Juntamente com o orgulho, é o egoísmo a causa da miséria, não é a lei. Claro que quem passa pela miséria está passando porque existe a lei de causa e efeito, vinculada à lei de justiça, e essa miséria não é injusta do ponto de vista pontual. E a pessoa está passando por uma injustiça, mas injustiça humana, mas a miséria em si não é uma injustiça divina, que Deus permite isso, porque nós ainda necessitamos desses contrastes, pela nossa dureza do coração, como diz no Evangelho. Porque nós mesmos que produzimos, nós enquanto sociedade. Então nós estamos trabalhando as leis divinas em sociedade. A própria sociedade produz as causas da miséria e as causas
da riqueza excessiva, né? Porque num planeta de regeneração há isso, muitos ricos e muitos muito pobres, miseráveis? Não. Pode haver pobreza, há uma desigualdade, como nós vimos no módulo anterior. A igualdade absoluta não vai ser possível, porque existe desigualdade de aptidões. Mas quanto mais justa é uma sociedade, mais igualitária ela é, no sentido de que todos devem ter os recursos para viver bem, não necessariamente a riqueza, porque a riqueza igual é impossível. Vimos isso no nosso encontro passado. Agora é possível todos estarem vivendo uma vida digna. Só o orgulho e o egoísmo que fazem com que essa prova do rico acaba não acontecendo como deveria. Falava. Então, o Rafa faz a pergunta: no mundo de regeneração, por que a miséria e a excessiva vai se extinguir e a riqueza excessiva? Eu vejo que a riqueza, especialmente, é que é fruto do roubo e da velhacaria, como nós vimos no nosso encontro passado. Por quê? Porque os habitantes da terra já não terão esse egoísmo, esse orgulho exacerbado, né? Como o próprio Cristo ensina: os mansos e os pacíficos herdarão a terra. Então esse orgulho exacerbado, esse egoísmo, tende a desaparecer na face da terra. E aí tudo aquilo que é decorrência do orgulho e do egoísmo também vai desaparecer. Vamos ver a resposta aqui dessa questão. Mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam, e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. Por isso, a excessiva concentração de riqueza nas mãos de uns que mantém essa riqueza presa, e não a riqueza sendo construída para que outras pessoas possam ter a subsistência a partir dela, né? Que é a forma mais cruel, muitas vezes, em relação à condição de vida social, que existe muito, né? Pessoas passando fome em grandes fazendas, né? Pessoas morando em favela e trabalhando em grandes indústrias, né? Com praticamente que não tem o mínimo para subsistir. Quando tem o trabalho em grandes indústrias, por causa do egoísmo, do orgulho e dessa cupidez insaciável, os que têm muito concentram cada vez mais e os que têm pouco cada vez menos. Uma sociedade injusta, ainda focada no egoísmo e no orgulho. Vejamos um comentário de Kardec aqui que é muito significativo. A alta posição do homem neste mundo e o ter autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a desgraça. Porque quanto mais rico e poderoso é ele, tanto mais obrigações tem que cumprir, e tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação, e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. Então, aquilo que nós vimos agora há pouco. O que está na miséria está sendo convidado a desenvolver resignação. E o rico, a humildar o seu orgulho e desenvolver a
o desinteresse pessoal no sentido de empregar os seus bens e o seu poder para a melhoria da sociedade. Então nós vamos ter uma sociedade melhor e mais igualitária a partir do momento que o orgulho e o egoísmo forem trabalhados. E aí Kardec faz o comentário que a riqueza, às vezes, num certo sentido, ela é mais complexa ainda do que a pobreza, do que a miséria, né? Porque, como ele diz aqui, são mais abundantes os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal, né? Porque com os recursos financeiros pode-se produzir muito mal, e o próprio recurso financeiro surgir do mal, né? Nós vemos aí a corrupção, que nós conversamos sobre isso no nosso encontro passado, tráfico de drogas, né, e uma série de meios ilícitos que se busca o dinheiro de forma que uns têm muitos e a maioria acaba sofrendo as consequências disso. Fala, Juliana. Uma boa pergunta. A pessoa que está na miséria, a resignação, ela vai ficar ali aguardando passivamente, ou ela tem um compromisso de melhorar-se, né, de melhorar a sua condição? É importante lembrar que toda virtude é proativa. Se não for proativa, não é virtude, é pseudo-virtude. Então a virtude, ela tem essa característica de jamais se acomodar. Então a pessoa resignada, ela não está acomodada à miséria, no sentido daquilo que muitas vezes a gente vê a pessoa, eu estou assim porque Deus quer, né? Às vezes nós vemos em entrevistas pessoas falando isso. Isso será que é resignação? Isso não é resignação, isso é acomodação. Na acomodação é uma pseudo-resignação. A pessoa, por preguiça moral e preguiça mesmo de fazer esforços de melhoria, se acomoda naquela situação. Porque a pobreza, a própria miséria não quer dizer que a pessoa precise ficar acomodada. Nós trabalhamos no módulo 2 do Fora da Caridade Nossa Salvação, mostramos até uma fotografia tirada pelo nosso Duílio, no Pantanal, de uma casa muito simples, muito pobre, mas dava para perceber a diferença de uma pessoa pobre, resignada, de uma pessoa miserável do ponto de vista moral. Às vezes você vai numa favela, num barraquinho, todo asseadinho, tudo bonitinho, tudo bem organizado, enquanto do lado, na mesma condição de pobreza, além da miséria material, tem a miséria moral. A resignação é característica da miséria material, mas nunca da miséria moral. O espírito é resignado naquilo que ele não tem o poder de mudar, mas ele faz todos os esforços para mudar aquilo que ele pode. Então, aquilo que ele não pode, ele se resigna, não fica blasfemando contra a providência, como nós vimos na questão anterior. Ele se resigna porque ele vê ali a vontade divina para que ele possa evoluir, mas jamais vai ser a mesma coisa que um processo de acomodação. A pergunta: o que é a vontade divina para que ele possa evoluir? Então, boa pergunta, vou transferir para vocês. Que ele cumpra o propósito existencial, que ele exercite a virtude, a principal virtude daquela existência. Então, uma prova da miséria, a resignação é a virtude. Então, esse é o grande propósito dele. Claro que ele é convidado a fazer
todos os esforços de superar, de melhorar aquilo. E às vezes, muitas vezes, com todos os esforços, a pessoa não avança muito. Aí entra a resignação, aceitando, acolhendo aquela aprovação. Porque depois, apesar de tudo que se faz, a pessoa ainda permanece naquela situação, é porque faz parte do processo da vida dela. Mas não que ela precise se acomodar jamais a uma condição de pobreza, de sujeira, porque tem muita gente que pensa que pobreza é sinônimo de sujeira, de deixar tudo desorganizado, né? Isso tem a ver com a preguiça dos dois jeitos, né? Preguiça material e preguiça moral, as duas coisas. O AFO levanta uma questão importante, que é a questão da pessoa não ter a missão de ser pobre. Essa é uma visão de karma hindu, de que o destino está traçado e não pode fazer nada. A visão espírita é uma visão centrada nas leis divinas, que não tem nada a ver com isso. Então, a lei, como causa e efeito, o efeito de uma causa anterior, se existe a miséria hoje, porque é o efeito de uma causa anterior. Mudando-se as causas, muda-se os efeitos. A pessoa é convidada a mudar as causas. Se ela mudar por ela mesma, ele levanta o caso. Às vezes a pessoa nasce na pobreza e vai para a riqueza. Se essa riqueza não for fruto da velhacaria, do roubo, como nós vimos a questão do Livro dos Espíritos no encontro anterior, porque muitas vezes a pessoa pobre, o miserável, fica rico fruto da velhacaria do roubo. Aí não é cabível essa fala que você teve. Porque a riqueza lícita, aí sim, ele passa da resignação para exercitar a generosidade. Que são raros os casos onde não há velhacaria e o roubo, que há essa migração nesse nível, de sair da pobreza extrema e vir para uma riqueza extrema. O que nós temos visto, principalmente no nosso país, é muita gente que saiu dessa condição graças à velhacaria e o roubo, principalmente na política, né? De uma certa forma, porque a pergunta é, será que essa pessoa que caiu na velhacaria não deveria trabalhar a honestidade? As virtudes, elas não são separadas, né? Às vezes ela tem no propósito existencial a resignação. A resignação deve ser sempre irmã da honestidade, porque a pessoa que não está resignada, muitas vezes ela entra no processo da velhacaria do roubo exatamente pela falta da resignação e da própria honestidade. E aí ela acha facilidade no meio e envereda por esse meio, e que a resignação fica cada vez mais em segundo plano por causa da desonestidade que a leva para a velhacaria e o roubo. Então a pessoa tem a aprovação e praticamente abandona tudo que aquela aprovação poderia gerar para ela e se compromete mais ainda com a própria vida, né? A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso foi que Jesus disse: em verdade vos digo que mais fácil é passar um camelo por um fundo de agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Aqui Kardec faz a alusão à metáfora que Jesus usa. Esse camelo não é o bicho, não é o animal, né? É uma linha ou tinha duas versões, que era uma linha que se usava para coser e eram umas espécies de janelas que se chamava de agulhas nos muros das cidades. Na época eram todas muradas e a agulha tinha também essa conotação, e o camelo precisava baixar para poder passar por ali.
Então, a metáfora que Jesus usa é no sentido de que passar pela prova da riqueza é bastante trabalhoso, requer do espírito todo um exercício do desinteresse pessoal, que a maioria não se dispõe. Agora nós vamos adentrar uma questão muito significativa que Kardec faz alusão aqui nesse comentário dele, que é a questão 266. E aí nós vamos adentrar algumas outras questões que transcendem propriamente a prova da riqueza e da pobreza. É muito significativa essa resposta, principalmente o comentário que o codificador faz. Na questão 266, ele pergunta: não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? E aí, gente? Veja como é uma pergunta muito lógica. Se nós temos o direito de escolher antes de encarnar, por que vamos escolher nascer na miséria? Por que nós vamos escolher passar por situações de solidão, por exemplo, afetiva, por situações, N situações que são próprias de um mundo como o nosso? Porque nós queremos adquirir as virtudes. Mas por que aqui a gente tem tanta dificuldade de adquirir as virtudes, se nós queremos adquirir virtudes? A razão é outra. A condição de arrependimento passa por isso, passa pela condição de arrependimento. Qual é a diferença? Por que no espírito, quando ele está na dimensão espiritual, ele vai escolher as provas que às vezes são dolorosas? Não seria mais natural escolher as provas mais fáceis? Todo mundo nascer rico, você é um príncipe, você é um rei, você ter todo o poder, toda a riqueza, não é melhor? Porque a dor da prova é melhor do que o aguilhão da consciência, menor do que o aguilhão da consciência, passa por aí. Sim, a necessidade da vivência tem a ver com isso. Tudo isso que vocês estão falando é importante. Quando o espírito está na dimensão espiritual, ele não tem as ilusões do mundo físico. Ele pensa como espírito imortal. Então, como ele pensa como espírito imortal, ele vai querer o quê? Folga ou trabalho árduo? Bastante trabalho para que ele se torne cada vez mais rapidamente feliz. Como que funcionam as coisas na dimensão espiritual? Elas funcionam exatamente dessa forma. No mundo espiritual, o espírito, pensando como espírito imortal, vai querer todos os recursos necessários para que ele evolua o mais rápido possível. Então ele não vai ficar querendo uma vida de delícias e voltar para a dimensão espiritual mais comprometido ainda do que quando encarnou. Então, é essa a causa. Agora, enquanto a gente encontra aqui o slide, e isso para nós abre o quê? Vamos ver a resposta aqui? Pode parecer-vos a vós, ao espírito não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda ilusão, e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Então, ele pensa numa dimensão espiritual como espírito imortal. Aqui, o que acontece? A reflexão que nós podemos tirar dessa questão é muito significativa. Por quê? Qual é o nosso grande dilema de todos nós
que estamos aqui no corpo. Inclusive nós que estamos fazendo esses estudos reflexivos sobre as leis divinas. Qual é o nosso grande dilema? Existe um dilema que é da humanidade inteira. Que dilema é esse? É estar aqui e viver como espírito imortal. Porque basta saber que nós somos espíritos imortais para viver como espíritos imortais? Qual é a diferença entre saber e viver como espírito imortal? Todos os espíritos sabem que são espíritos imortais, principalmente que frequenta a reunião mediúnica, comunica com o espírito, sabe? Sabe. Todos os espíritas vivem como espíritos imortais? Se fosse, seria tão bom. A diferença de desencarnar e morrer, né? Isso já é outro assunto que nós já trabalhamos no outro modo. Vamos trabalhar as questões nossas aqui, como encarnados. A consequência vai ser essa que você falou, mas nós já trabalhamos um modo inteirinho sobre isso. Qual é a reflexão que nós somos convidados a fazer a partir desta resposta? O dilema nós já vimos, que é exatamente a questão do viver como espírito imortal. Exatamente, o sentir-se espírito imortal. Porque para viver como espírito imortal só é possível sentindo-se espírito imortal. E como que se sente? Então nos desprendendo da vida material, ressignificando toda a ilusão. Porque muitas vezes o que acontece? Nós mesmo que sabemos que somos espíritos imortais, ainda vivemos iludidos. Iludidos com o quê? Se nós já sabemos que somos espíritos imortais. E aí o autoconhecimento é o caminho para se chegar à superação disso. Iludidos com o quê? Os prazeres egóicos que a vida no corpo gera. Enquanto nós estivermos focados nos prazeres egóicos que a vida no corpo geram, nós estaremos nessa ilusão que sabemos algo, mas vivemos diferentemente daquilo que nós sabemos. Para que nós façamos a migração do saber-se espírito imortal para o viver-se como espírito imortal, é fundamental o sentir. E aí o que o A falou, o autoconhecimento e exercício das virtudes. Para fazer o quê? Com o autoconhecimento e exercício das virtudes. O que se faz com isso? Para que você faz exercício para se conhecer, desenvolvendo virtudes? É para quê, gente? Esse é o processo. E como que você se aproxima de Deus, Regilaine? Se conectando com as leis divinas. Exatamente. Porque, vejamos, por que nós muitas vezes entramos nessa ilusão? Se nós já sabemos das leis, sabemos que somos espíritos imortais e vivemos iludidos, nos iludindo, focados no gozo egóico e não naquilo que é essencial. E das virtudes, qual é a mais significativa que nós devemos acessar, Tiago? Você que falou a resposta. Porque é essa lei que vai fazer com que cesse toda a ilusão do espírito. Que lei é essa? Lei de amor, justiça e caridade. Porque qual é o maior ato de como que nós acessamos a dimensão amor da lei? Não é pelo exercício profundo do alto amor e contato com as leis para praticar as virtudes?
vejamos que esse movimento de viver no gozo egóico, ilusório, é um movimento amoroso, justo e caridoso conosco? Não. É um movimento desamoroso, injusto e descaridoso conosco. Por isso esse exercício é o maior de todos. É o maior exercício de amor que nós podemos fazer conosco. Desenvolver esses recursos. Faz sentido, gente? Porque é isso que vai fazer com que nós nos libertemos dessa ilusão, a ilusão do prazer imediato e gerar a dor logo em seguida, o sofrimento logo em seguida. Abrir mão do prazer imediato para a felicidade futura. Não é esse o caminho? Se logo que ele cessa, se ele liberta da matéria, se ele se libertar da matéria, sim. Aí o que o Lacordaire falou, da morte e da desencarnação. Ele pode morrer e continuar ligado à matéria. Não é a morte que faz isso, é a desencarnação. Se o espírito se desencarna, ele já liberta-se da matéria. Mas esse apego ao material, durante a vida física, que vai gerar todo o sofrimento de morrer e não desencarnar. Nós vimos isso em detalhes no módulo que trabalhamos o significado da desencarnação em nossas vidas. Se ele desencarnar, é porque ele já está liberto. Enquanto ele estiver na ilusão de que a matéria é importante para ele, ele não desencarna, morre, mas não desencarna. Por isso que muita gente, independente de ser suicida direto, fica sofrendo na dimensão espiritual o apego à matéria. Vamos agora a um comentário de Kardec, um comentário até longo, que ele vai falando uma série de questões muito significativas e importantes para nós. Sob a influência das ideias carnais, o homem na terra só vê das provas o lado penoso. Tal a razão de lhe parecer natural sejam escolhidas as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os gozos materiais. Na vida espiritual, porém, compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe é dado entrever, e desde logo nenhuma impressão mais lhe causam os passageiros sofrimentos terrenos. Aqui nesse parágrafo tem toda a causa que nós estamos trabalhando, as causas do pensar como espírito imortal e pensar como encarnado. O encarnado, como está envolvido pela ilusão, ele quer, inclusive aqueles que já sabem que são espíritos imortais, quer coexistir com os gozos materiais. Então nós queremos uma vida em que o gozo material tenha primazia nela, mesmo com conhecimento das questões profundas da vida. Agora, quando o espírito compara os gozos fugazes e grosseiros com a felicidade que ele pode fluir, na dimensão espiritual ele vê os espíritos felizes. E por que eles estão felizes? Muito felizes. Aqui, no mundo físico, essa diferença não é tão flagrante. Mas nós mesmos aqui encarnados, podemos sentir essa felicidade que é essa inalterável felicidade do espírito puro, mas mesmo a felicidade relativa. E podemos ter certeza de que não são os gozos materiais que geram essa felicidade. Nós só experimentamos essa felicidade, que ainda é pontual na nossa vida, em que momentos? Inclusive o grande psicólogo Jung chamou esse acontecimento que é comum, que não é tão comum no ser humano, de momento luminoso.
Ele é tão especial que ele fica marcado na vida da criatura. Que momentos são esses? A caridade e a compaixão são instrumentos úteis, mas não tem muito a ver com o outro. São fenômenos que acontecem conosco. Exatamente, é quando nós sentimos conexão com as leis divinas. Pode ser até emprestado uma energia de um benfeitor que já sente essa felicidade, nos envolve e nós nos sentimos conectados com a essência divina que somos e com Deus. Nesse momento nós podemos sentir essa felicidade e ela ser instrumento para que nós possamos fazer esforços para viver como espíritos imortais. Aí entra aquilo que o Afo falou, é o autoconhecimento. Se eu me conheço e eu percebo, bom, se eu vivo assim, dessa forma, quando eu estou nos gozos materiais, esses gozos eu percebo que são efêmeros. E quando eu experimento esse lado mais espiritual da vida, eles fazem tanto sentido para mim, me calam profundamente aqui dentro, eu posso começar a comparar. E quando eu comparo, que virtude eu estou exercitando? Do discernimento. Então eu estou exercitando o discernimento para quê? Para que serve a virtude do discernimento? Para fazer escolha acessando que lei? Lei de liberdade. Qual a primeira lei que nós estudamos aqui agora há pouco? Qual foi a lei que nós estudamos? Que o Espírito faz escolhas? Exatamente a lei de liberdade, né? Então vejamos, tudo gira em torno da liberdade de escolha e do discernimento que o Espírito aprende a fazer. Então ele vai aprendendo a fazer essas comparações. Quando, por exemplo, ele dá vazão aos gozos materiais, e principalmente quando são sensualistas e muitas vezes em detrimento dele próprio, o que acontece? Ele percebe um certo amortecimento das questões espirituais e do que gera felicidade. Quando ele se permite uma experiência luminosa, uma experiência também chamada de êxtase, na linguagem do Livro dos Espíritos é o êxtase, aquele estado em que ele se conecta consigo mesmo em essência, com um benfeitor espiritual, com o próprio Criador. Quando ele vai comparando isso, ele vai reforçando em si mesmo o sentir-se espírito imortal. Então, do saber, exercita-se o sentir para que haja o vivenciar. Qualquer movimento diferente disso é um movimento de simplesmente permanecer na ilusão, mesmo para nós que estamos já com conhecimento de causa das coisas. Faz sentido, gente? Ficou claro? Alguma pergunta até agora? Continuemos aqui com o texto de Kardec. Assim, pois, o espírito pode escolher prova muito rude e, conseguintemente, uma angustiada existência, na esperança de alcançar depressa um estado melhor, como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar de pronto. Aquele que intenta ligar seu nome à descoberta de um país desconhecido não procura trilhar estrada florida. Conhece os perigos a que se arrisca, mas também sabe que o espera a glória se lograr bom êxito. Então aqui Kardec, a partir desse parágrafo, vai fazendo uma série de comparações. Quando o espírito está na dimensão espiritual, ele faz essa escolha, por quê? Porque ele quer ser feliz. E como ele traz um passado ainda delituoso a ser resgatado, ele escolhe muitas vezes provas rudes, que caracterizam inclusive as próprias expiações. A doutrina da liberdade que temos de escolher as nossas existências e as provas que devamos sofrer deixa de parecer singular,
desde que se atenda a que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas de modo diverso da nossa maneira de apreciá-los. Divisam a meta que bem diferente é para eles dos gozos fugitivos do mundo. Após cada existência, veem um passo que deram e compreendem o que ainda lhes falta em pureza para atingirem aquela meta. Então vejamos aqui novamente Kardec vem falando de que lei? Lei de liberdade, né? Então, a doutrina da liberdade que temos de escolher as nossas existências e as provas que devamos sofrer, deixa de parecer singular, no sentido de por que escolher provas rudes, por que escolher situações expiatórias, muito dolorosas às vezes, por causa dessa visão espiritual. Agora, essa visão espiritual, o grande compromisso nosso enquanto estamos aqui, qual é? Qual é o nosso grande compromisso? E o que nós estamos estudando aqui? Cumprir o propósito. E para cumprir o propósito, o que é necessário? Manter essa ideia que nós já tínhamos da dimensão espiritual aqui no corpo físico. É isso que nós estamos aprendendo aqui no estudo reflexivo. Para nós que já temos esse conhecimento, já facilita o processo, mas não é fácil estar no mundo físico, que é um mundo desses gozos puramente materiais, como aqui está colocado, os gozos fugitivos do mundo. É bastante trabalhoso estar no mundo sem ser do mundo, sem querer fazer parte das coisas do mundo nos gozos fugitivos do mundo. Então esse é o maior exercício que nos cabe, que vai nos auxiliar no cumprimento do propósito existencial. Permanecer no mundo físico desprendido da matéria. É um grande desafio. Poucas pessoas passam por esse desafio e conseguem cumpri-lo. Por isso que o André Luiz, no livro Nosso Lar, ele fala que são pouquíssimos os completistas que existem na dimensão espiritual. O que é um completista? Vamos recordar? O completista é aquele que termina a existência e que realizou tudo aquilo que veio para realizar. E é claro que tudo que ele veio, o mais importante é o próprio propósito existencial. Então são poucos aqueles que fazem isso, porque a grande maioria fica presa nos gozos fugitivos do mundo. Daí o se submeterem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, solicitando as que possam fazer que a alcance mais presto. Não há, pois, motivo de espanto no fato de o espírito não preferir a existência mais suave. Não lhe é possível, no estado de imperfeição em que se encontra, gozar de uma vida isenta de amarguras. Ele o percebe e, precisamente para chegar a fruí-la, é que trata de se melhorar. Então, aqui Kardec também coloca uma coisa muito significativa e importante. No mundo espiritual, como funcionam as coisas? É possível haver aparência no mundo espiritual? Não. Lá a realidade é nua e crua. Então, o que ele coloca aqui? O estado de imperfeição em que se encontra é impossível gozar de uma vida isenta de amarguras. Então, na dimensão espiritual, se ele permanece com as imperfeições, ele vai ficar sentindo um amargor muito grande. E o tempo que nós passamos na dimensão espiritual é maior ou menor do que aqui? É muito maior. Então dá para entender por que lá nós escolhemos as provas mais trabalhosas, esforço, que nós vamos, prometemos que vamos fazer isso, aquilo, uma série de questões, porque as imperfeições nos fazem sofrer,
por elas. E aqui nós temos a chance de nos melhorarmos. Então, isso deve ser também outra questão muito significativa para que nós reflitamos. Não adianta chegar aqui e ficar focado no gozo material, não realizar as ações e voltar da mesma forma, ou às vezes até pior do que veio para cá, porque o sofrimento vai ser muito grande. Então, por isso que ele diz, ele o percebe precisamente para chegar a fruí-la. Aqui ele está falando da felicidade, é que trata de se melhorar. Então, todos nós temos esse compromisso consciencial de nos melhorarmos. Não vemos, aliás, todos os dias exemplos de escolhas tais que faz o homem que passa uma parte de sua vida a trabalhar sem trégua, nem descanso, para reunir haveres que lhe assegurem o bem-estar, se não desempenhar uma tarefa que a si mesmo se impôs, tendo em vista melhor futuro? O militar que se oferece para uma perigosa missão, o navegante que afronta não menores perigos por amor da ciência ou no seu próprio interesse, que fazem também eles, se não sujeitar-se a provas voluntárias de que lhes advirão honras e proveitos, se não sucumbirem. Aqui Kardec vem falando de uma série de comparações com a vida material. Na vida material é muito interessante, né? Nós fazemos tudo isso. Passamos anos e anos estudando para fazer uma faculdade, tudo, ter uma boa profissão, um bom salário, um bom isso, um bom aquilo. Mas no espiritual, muitas vezes, nós nos recusamos a fazer o mínimo. Por que isso? Porque nós ainda estamos mais focados naquilo que é transitório do que daquilo que é permanente. Porque todos os recursos materiais, por maiores que sejam, eles são transitórios na nossa vida. Já os recursos espirituais, quando nós fazemos esforços para trabalhar os recursos espirituais, eles serão sempre permanentes. A partir do momento que nós os desenvolvemos, nunca mais acontecerá a volta para um processo menor, e a pessoa vai estar sempre se melhorando. E a felicidade é consequência disso tudo. Continuemos com o texto de Kardec. A que se não submete ou expõe o homem pelo seu interesse ou pela sua glória? E os concursos não são também todos provas voluntárias a que os concorrentes se sujeitam com o fito de avançarem na carreira que escolheram? Até concurso público, Kardec fala aqui, que está na moda, né? Ninguém galga qualquer posição nas ciências, nas artes, na indústria, senão passando pela série das posições inferiores, que são outras tantas provas. A vida humana é, pois, cópia da vida espiritual. Nela se nos deparam em ponto pequeno todas as peripécias da outra. Aqui também Kardec faz essa referência, né? Comparando a vida humana no corpo com a vida na espiritual. Aqui é que é uma cópia do que existe lá. E muitas vezes o que nós fazemos, desdenhamos todas as questões espirituais, ou parte delas, para focar nos aspectos materiais. Ora, se na vida terrena muitas vezes escolhemos duras provas visando posição mais elevada, por que não haveria o espírito que enxerga mais longe que o corpo e para quem a vida corporal é apenas incidente de curta duração, de escolher uma existência árdua e laboriosa desde que o conduza à felicidade eterna? Os que dizem que pedirão para ser príncipes ou milionários, uma vez que ao homem é que caiba escolher a sua existência, se assemelham aos míopes, que apenas veem aquilo em que tocam, ou a meninos gulosos,
que a quem os interroga sobre isso, responde que desejam ser pasteleiros ou doceiros. Então, as comparações de Kardec são muito interessantes, né? Então, o espírito, na dimensão espiritual, ele enxerga mais longe que o corpo e sabe que a vida corporal é de curta duração. Pode levar 70, 80, 90, 100 anos, ou até um pouco mais. São raros, mas acontece. Mas é curta duração. E quando nós estamos aqui, inclusive com conhecimento espírita, nós damos tanto valor a esses momentos da existência corporal em detrimento das questões espirituais. E aí ele faz a comparação, né? Os que acham que vão chegar na dimensão espiritual, vai escolher ser príncipe ou milionário, eles comparam a pessoa míope que não consegue enxergar direito a vida, né? Ou como meninos gulosos, quando criança quer ser doceiro para poder comer os doces todos e preparar, né? É uma boa pergunta da Regilane. Qual é a justa medida para que nós, ao mesmo tempo, utilizemos da vida material, mas sabendo que é a vida espiritual? No módulo anterior, que nós trabalhamos as leis do progresso e do trabalho, nós vimos isso. Nós, quando falamos do trabalho material e da importância dele na nossa vida, nós falamos que não são as questões materiais que interferem nisso tudo, é a forma como nós lidamos. Porque essa pergunta, Regilane, está embutida que um problema. Que problema é esse? Ela tem um viés problemático. Que problema é esse? Consegue perceber? Não? É uma pergunta materialista. Por quê? Há separação entre os aspectos materiais e espirituais, ou é tudo uma coisa só? Não há isso que os orientais chamam de ilusão de separatividade, as coisas são separadas. Bom, aqui no trabalho não tem nada a ver com as coisas espirituais. O espiritual é lá na federação, é no centro espírita que eu vou lidar com o espiritual. Isso é ilusório. O tempo todo nós estamos sendo convidados a lidar com o espiritual, a vivermos como espíritos imortais. É possível viver como espírito imortal no trabalho, desde que você esteja trabalhando no bem, para o bem da sociedade, que você não esteja cabulando o tempo, se for, por exemplo, funcionário público, e termina meia hora mais cedo e fica esperando o relógio do ponto para bater o ponto. Porque na empresa privada, se você fizer isso, vai ser demitido, né? Mas na empresa pública, esse dia conversando com um funcionário público, ele falou que as pessoas ficam uns 40 minutos antes de sair, ficam em torno do relógio de ponto para poder bater o ponto, mas já não trabalham. Elas pensam que elas estão ludibriando o governo, estão ludibriando as próprias consciências. Então, essa questão do trabalho é a visão espiritual de tudo aquilo que nós estamos fazendo. Se você estiver trabalhando como espírito imortal, fazendo o movimento de acessar as leis divinas e cumpri-las, desenvolvendo virtudes, vai ter um momento da sua vida que vai ser puramente material? Se em todas as situações, na família, no trabalho profissional, no trabalho voluntário, em tudo você estiver fazendo esforços para exercitar as virtudes, cumprindo as leis divinas. É exatamente isso que é viver no mundo sem ser do mundo. Nós vamos estar vivendo como espíritos imortais 24 horas por dia. Não é de criar situações dicotômicas. Aqui eu trabalho espiritual, aqui eu só trabalho material. É tudo uma coisa só.
né? O tempo todo, em sociedade. Como que nós vamos lidar com outra pessoa que às vezes a gente só encontra na rua? É possível cumprir as leis divinas desenvolvendo virtudes, caminhando até na rua? Claro, o tempo todo nós estamos sendo convidados a isso. Isso que é as leis divinas nas relações sociais. Em todas as circunstâncias nós estamos sendo convidados a exercitar as leis. Continuando aqui, o texto de Kardec. O viajante que atravessa profundo vale ensombrado, por espesso nevoeiro, não logra apanhar com a vista a extensão da estrada por onde vai, nem os seus pontos extremos. Chegando, porém, ao cume da montanha, abrange com o olhar quanto percorreu do caminho e quanto lhe resta dele a percorrer. Divisa-lhe o termo, vê os obstáculos que ainda terá de transpor e combina, então, os meios mais seguros de atingi-lo. O espírito encarnado é qual viajante no sopé da montanha. Então, a metáfora que Kardec usa aqui também é muito interessante. Quem está no cume da montanha, em que há um denso nevoeiro no sopé da montanha, vai ter uma visão muito mais abrangente daquele que está no sopé. Mas quem está no sopé da montanha, que é o nosso caso, do espírito encarnado, que somos nós, estamos no sopé da montanha, mas nós sabemos que existe o pico dessa montanha? Sabemos. Então, como nós sabemos que existe um pico nessa montanha, o cume da montanha, nós podemos ter certeza que podemos viver aqui no sopé da montanha, apesar do nevoeiro, na certeza de que o grande compromisso é chegar no cume, né? Então, usando a metáfora, é exatamente o que nós vimos no nosso encontro de hoje. Estarmos no mundo, mas sem o foco, fazendo esforços para viver como espíritos imortais, sem o foco dos prazeres fugitivos da vida e ficarmos simplesmente focados nesses prazeres sem ir ao encontro daquilo que é a nossa destinação, que é a felicidade. Continuando o texto de Kardec. Desenleado dos liames terrenais, sua visão tudo domina, como a daquele que subiu a crista da serrania. Para o viajor, no termo de sua jornada, está o repouso após a fadiga. Para o espírito está a felicidade suprema após as tribulações e as provas. Dizem todos os espíritos que na erraticidade eles se aplicam a pesquisar, estudar, observar, a fim de fazerem a sua escolha. Então vejamos esses verbos que Kardec usa aqui. Pesquisar, estudar, observar, a fim de fazerem a sua escolha. Isso daqui é válido apenas na erraticidade? Só na erraticidade que deve ser feito isso? Aqui no corpo nós podemos também fazer esse esforço? Pesquisar o quê? Tem até uma questão no Livro dos Espíritos que fala sobre isso. Qual que é a mais, Teus? Lembra? 619. Então, pesquisar o quê? As leis divinas. Kardec fala, os benfeitores falam lá, Kardec, da investigação das leis. Então, é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos investigando como funcionam as leis, pesquisando, refletindo sobre elas. Essa pesquisa, essa investigação serve de material de estudo para nós. E o que seria estudar? É só saber que existe lei de liberdade, lei de responsabilidade, lei de amor, justiça e caridade e assim por diante? O que seria estudar? Conhecer e amar, né? É aquilo que o Espírito de Verdade diz, instruir e amar, a instrução e o amor.
Você estuda com base na pesquisa e traz isso para dentro da sua vida. E aí você se estuda dentro das leis. Você observa e, fazendo isso, as escolhas que nós somos convidados a fazer no dia a dia para manter aquela escolha antes de encarnar serão mais produtivas ou não? Se nós trazemos uma escolha antes de encarnar, que é essa escolha primordial para esta existência, a cada momento nós estamos sendo convidados a fazer escolhas, pequenas escolhas do dia a dia. Então, se nós fizermos esse esforço de pesquisar, de estudar, de observar as leis e nos observarmos diante de tudo isso, das leis divinas, a chance de nós fazermos exercícios para cumprir as leis serão muito maiores, por meio do exercício das virtudes. Para concluir, na vida corporal, não se nos oferece um exemplo deste fato. Não levamos frequentemente anos a procurar a carreira pela qual afinal nos decidimos, certos de ser a mais apropriada a nos facilitar o caminho da vida? Se numa o nosso intento se malogra, recorremos a outra. Cada uma das que abraçamos representa uma fase, um período da vida. Não nos ocupamos cada dia em cogitar do que faremos no dia seguinte? Ora, que são para o espírito as diversas existências corporais, se não fases, períodos, dias da sua vida espírita, que é, como sabemos, a vida normal, visto que a outra é transitória, passageira? Então, as comparações que Allan Kardec faz, na verdade, ele faz o estudo reflexivo, fazendo essas questões, esses questionamentos, comparando com as questões do dia a dia e sempre levando as reflexões espirituais, comparando a nossa vida no corpo, que nós fazemos tantos esforços para as questões puramente materiais, por que não fazermos também para as questões espirituais, sabendo que somos espíritos imortais, para nos sentirmos espíritos imortais e vivamos como espíritos imortais. Vamos fazer agora a nossa avaliação reflexiva. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. Do conteúdo, o que você entendeu que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você entende a questão da igualdade perante as leis divinas? Caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre a importância das escolhas que fazemos antes da encarnação e das escolhas diárias que fazemos enquanto estamos encarnados, para que possamos cumprir aquilo que escolhemos na dimensão espiritual. Como você tem refletido sobre essa questão na sua vida? Você tem feito esforços para viver como espírito imortal a partir daquilo que você já sabe, fazendo exercícios para sentir-se espírito imortal?
Sinta-se agora um espírito imortal, que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir até a perfeição relativa, pelo conhecimento pleno e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus. Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta, veja-se cumprindo as leis divinas, desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, sentindo plenamente o objetivo pelo qual você está reencarnado, dádiva para que você conquiste a perfeição.